Você mora onde, Rafael? Eu moro em Curitiba. Ah, que delícia. Eu dou muita aula aí no ISAI. É, olha só. Hoje em dia tá tudo muito fácil, né? Eu já Bom, dava antes. Pegava voo, Campinas, atrasava, dormia naquele hotel Rockefeller, alguma coisa. Jantava no Alessandro Frederico e cansei de ficar aí, dormindo um dia pro outro. Só bom, chovia nessa cidade, só chove. Bom, gente, só para informar que agora nós já estamos gravando, tudo certo? E como já tem um número maior de pessoas, nós já podemos dar continuidade aos eventos da terceira semana de arbitragem do Norte, que é realizada pelo NEA e pela Canorte. Eu me chamo Graziela Guedes, eu sou associada do NEA, e antes de qualquer outra coisa, em nome da organização, eu já gostaria de agradecer a presença dos nossos ilustres convidados, o Rafael e a Alice. Eu tenho certeza que a conversa será muito valorosa para todos que estão nos acompanhando agora. E, sem maiores delongas, vamos dar início à abertura da 8ª edição da Regional Norte da Competição Brasileira de Arbitragem Camarb. E antes de iniciarmos a nossa conversa sobre os temas do caso deste ano, a organização da Regional ela tem algumas instruções sobre a competição. Então, Maria Eduarda, a palavra é sua, por favor. Obrigada, Graziela. Eu realmente vou falar algumas instruções muito rápidas, só para reiterar o que já foi dito pela comissão organizadora, mas só restando de aviso mesmo para as equipes, a competição preparatória norte de arbitragem vai acontecer da mesma forma que aconteceu no ano passado. Nós vamos utilizar a plataforma que foi fornecida pela Camarb, que é o Microsoft Teams. Então, eu peço que vocês, se já não fizeram, baixem o aplicativo no computador para evitar qualquer instabilidade na hora. Eu também peço que vocês entrem nos painéis com 15 minutos de antecedência para nós começarmos o painel no mesmo horário que foi designado e que a gente possa também testar o áudio, a câmera de vocês. Um aviso importante, e que nós tivemos alguns problemas ano passado, é que vocês testem o microfone de vocês, verifiquem se está num volume razoável para que os árbitros consigam ouvi-los e que vocês consigam ouvir os árbitros. E também sempre deixem um plano B, um plano reserva, qualquer coisa vocês possam rapidamente ajustar a falha. Em relação à rede de internet, também já verifiquem desde já se ela já está estável. E também um conselho é que vocês deixem uma rede de internet reserva, suporte, que vocês possam trocar no momento do painel. A comissão organizadora, no geral, ela é bem compreensível em relação a intercorrências, a falhas técnicas, mas em via de regra, nós somos obrigados a esperar só uns 10, 15 minutos. E depois fica a cargo do tribunal arbitral decidir se vai iniciar o painel sem uma das partes ou se vai esperar um pouco mais. E também é muito importante que vocês escolham um ambiente calmo, tranquilo para fazer o painel, até porque isso ou algum barulho externo pode atrapalhar vocês, pode atrapalhar a atenção dos árbitros. Então, eu peço que vocês verifiquem isso com calma antes da competição, para não gerar nenhum incômodo durante o painel e vocês não se prejudiquem. No mais, serão 5 fases classificatórias, 5 painéis classificatórios. As equipes finalistas serão divulgadas amanhã, às 13h30 do sábado, e a final contará tanto com o painel das equipes finalistas e com as premiações individuais e por equipe. Então, eu peço que todo mundo esteja presente também. No mais, eu desejo boa sorte para vocês e também que vocês possam aproveitar esse evento com profissionais que sabem muito do tema e podem ajudar muito vocês a quase um mês antes da competição. Então, tem muita coisa para mudar ainda, tem muita coisa que pode ser melhorada e eu tenho certeza que eles vão ajudar vocês. Então, somente isso e obrigada, Graziela. Obrigada, Eduarda. Bom, antes de iniciarmos, eu vou apenas ressaltar que coube a mim a um pouco árdua tarefa de controle de tempo, então, quando estiverem faltando uns 2 minutinhos para a finalização dos 20 minutos de cada um dos senhores, tanto o Rafael quanto a Alice, eu vou avisar, mas sem grandes interrupções no decorrer da fala de vocês. E
Enquanto isso, antes de nós iniciarmos, eu gostaria de ressaltar que essa conversa não é com o intuito de resolução prática das questões abordadas no caso, mas sim realmente uma abordagem mais teórica, para que, ao final, nós possamos, inclusive, reservar um tempo para perguntas, para eventuais esclarecimentos, e então, para a gente começar a tratar das questões do caso da 12ª edição da Competição Brasileira de Arbitragem, CAMARB, nós contamos com a presença do Rafael Munhoz de Mello, que é advogado e árbitro, mestre em Direito do Estado pela PUC de São Paulo, presidente da Câmara de Arbitragem e Mediação da Federação das Indústrias do Paraná e membro da Comissão Nacional de Arbitragem do Conselho Federal da OAB. Então, Rafael, novamente, muito obrigado pela sua presença, por ter disponibilizado um tempo para estar aqui conosco, e a palavra é sua. Obrigado, Graziela. Bom dia a todos. Eu, antes de mais nada, reitero aqui o agradecimento ao convite que me foi feito pela Maria Eduarda, pela Graziela. Agradeço o NEA e parabenizo também pela organização desse evento, que é essa conversa prévia à competição de arbitragem. Eu, pouco antes, estava comentando com a Maria Eduarda e com a Graziela que eu tenho aí um especial afeto, eu diria, pela competição brasileira de arbitragem da Camargo, porque eu tive o prazer de participar da primeira competição como coach, um dos coaches da equipe da Universidade Federal do Paraná. Isso foi, eu achava que era 2010, a Graziela já está me dizendo que pode ter sido em 2009 até, mas foi uma satisfação, foi uma experiência realmente muito bacana. Eu era um dos coaches, como eu disse, junto com o Eduardo Talamini, que era e é o professor de arbitragem da Universidade Federal do Paraná, que teve a gentileza de me convidar, junto com o César Pereira, para que nós trabalhássemos juntos com a equipe da Federal. Então, eu fui a Belo Horizonte, era uma competição à época, assim, realmente perto do que é hoje, muito simples até, e com um número de equipes também reduzidíssimo. Eu realmente acho que talvez não tivessem 10 equipes. E a satisfação maior ainda porque a equipe da Federal ganhou aquele ano, a primeira competição, e a equipe da Federal ganhou. Então, foi realmente uma experiência muito bacana. E eu, desde então, incentivo sempre essas competições, a participação dessas competições pelos alunos. Acho que é uma experiência realmente incrível. Lamento que na minha época de faculdade não tivesse, mas é realmente uma experiência aí interessantíssima. Seja as competições aqui regionais, seja a competição as competições internacionais, é algo que eu acho que os alunos, os participantes carregam aí para a vida toda. E, muito especificamente nesse ano, eu não sei se ano passado já foi assim, mas presumo que sim, essa experiência virtual, ela, além de ser desafiadora, ela efetivamente reproduz muito o que está acontecendo na prática nas câmaras de arbitragem, porque as audiências hoje, como regra, são também via virtual, claro. Então, as recomendações que a Maria Eduarda estava fazendo agora há pouco para os competidores, essencialmente são aquelas recomendações que os advogados e os árbitros fazem a si mesmos e pensam com as mesmas preocupações antes de participar das audiências, que hoje em dia esses são os nossos desafios e de maneira que essa experiência é muito importante, porque na prática, hoje, é efetivamente o que está acontecendo nas câmaras. E eu, muito particularmente, acho que essa é uma experiência que veio para ficar. Das audiências, pelo menos parte delas, né, não todas, claro, há um desafio enorme nas audiências de inquirição de testemunha, por exemplo, que gera aí algum outro tipo de dificuldade, mas as audiências de apresentação de caso, que essencialmente é o que acontece nas competições, isso eu acho que realmente veio para ficar. Até porque tem as facilidades, né? Permite, por exemplo, que nós tenhamos pessoas de todos os lados, como a Alice, que está em outro continente, está aqui participando conosco desse mesmo evento. Bem, o tema aí que me foi
sugerido, já passando para ele, diz respeito, e eu vou seguir fielmente as instruções que eu recebi da Maria Eduarda, diz respeito às alegações de natureza procedimental que foram arguidas pelo Estado de Vila Rica, né, para, enfim, justificar a sua não participação no procedimento arbitral. E, essencialmente, são duas. A inexistência de autorização legal, a época em que houve a assinatura do contrato, né, de compra e venda de energia, e a segunda, uma falha, uma ilicitude na aprovação do aditivo no Conselho de Administração da Cevica, né? Porque o representante do Estado no Conselho de Administração não estaria presente a essa reunião. Então, esses são, essencialmente, os dois temas que estão apostos no anexo 20. Eu li o material, sempre interessantíssimo esse material do caso das competições, e é o anexo 20, essencialmente, do arquivo, onde o Estado ali coloca essas duas objeções de natureza processual à sua participação no procedimento arbitral. E eu, antes de mais nada, quero dizer que essas alegações não são propriamente fruto assim de um surto de criatividade dos organizadores da competição, porque talvez hoje um pouco menos, mas nas arbitragens envolvendo a administração pública, foi muito comum, durante um período, pelo menos, a utilização desses argumentos para justificar a não participação do poder público, da administração pública, no procedimento. Há uma série de casos conhecidos, não vou aqui mencioná-los, mas uma série de casos em que, por exemplo, a alegação de que a administração não poderia se submeter a uma cláusula compromissória, de que a matéria não era de direito disponível, mas sim de direito indisponível, de que inexistia legislação, autorização legal específica, dentre outras tantas, isso efetivamente foi muito comum e foi muito enfrentado nas arbitragens envolvendo a administração pública, que teve aí enfim, um longo período de aprendizado, eu diria, um longo período de aprimoramento até. E hoje, para fechar apenas esse ponto, hoje é efetivamente uma realidade absoluta, aí, eu diria, em praticamente todos os setores envolvendo a contratação pública, né? Não há, acho, um contrato, pelo menos nessas áreas de infraestrutura, como energia elétrica, por exemplo, mas não só, aeroportos, rodovias, portos, não há um contrato hoje que não tenha cláusula compromissória, um contrato que não remeta à arbitragem à solução das controvérsias. E isso, enfim, é o que explica. E, aliás, é um ponto também a destacar, é o que explica o interesse pela arbitragem envolvendo a administração pública, que acho que não é a primeira vez, inclusive, que é objeto da competição da Camargo. Se não me engano, já houve outras competições, outras edições da competição em que havia litígio envolvendo a administração pública. Bom, eu vou abordar, então, os dois argumentos do Estado, como disse a Maria Eduarda, mais sobre um aspecto teórico e sem prejuízo de, desde logo, reconhecer que há argumentos bons para os dois lados, eventualmente. E acho que essa sempre é a ideia da competição, né? É trazer argumentos, pontos que possam ser bem explorados por um lado e pelo outro. Mas, não obstante isso, eu vou fazer uma exposição daquilo que me parece mais adequado aí do ponto de vista teórico, sem, evidentemente, desmerecer, eventualmente, os argumentos que possam ser contrários. Ficando no primeiro, o argumento da inexistência de autorização legislativa. O contrato ele é de 2014, a lei que alterou
a lei da arbitragem, que alterou a lei 9.307, incluindo lá expressamente no artigo 1º, um parágrafo 1º no artigo 1º, para mencionar a possibilidade da administração recorrer à arbitragem, que é de 2015, de maneira que o contrato seria anterior a essa reforma da lei da arbitragem. Esse seria, essencialmente, o argumento que o Estado desenvolveria. Esse argumento foi bastante utilizado lá atrás, e ele gira em torno aí do princípio da legalidade que rege, enfim, a atuação da administração pública. A administração pública, todos sabem, só pode fazer aquilo que é expressamente autorizado pela legislação. Isso é o princípio da legalidade, essa é a força do princípio da legalidade. A administração pública só está autorizada a fazer aquilo que a lei lhe permite. E o argumento daí é simples. Olha, se a lei não traz uma expressa autorização para que a administração pública recorra à arbitragem, portanto, não está atendido o princípio da legalidade, falta aí essa autorização legislativa expressa e, de consequência, a administração não pode se valer da arbitragem. Esse argumento, quem for explorá-lo do outro lado, ele foi bastante utilizado na jurisprudência do Tribunal de Contas da União, isso aí já há algum tempo atrás, e tinha um dos seus defensores no professor Luiz Roberto Barroso, na época em que era ainda procurador do Estado do Rio de Janeiro. Ele tem um parecer em que mencionava lá a impossibilidade de utilização da arbitragem por conta da ausência na Lei 8.666, que é a Lei de contratos, licitações e contratos, a ausência na Lei 8.666 da autorização legislativa para a utilização da arbitragem. Então, esse foi um argumento, sim, utilizado e utilizado por vozes aí importantíssimas do nosso direito, como, por exemplo, o professor Barroso. Essa discussão, ela foi perdendo importância com o tempo, na medida em que a legislação foi mais e mais incorporando a autorização legislativa para a utilização da arbitragem. Isso de muito tempo, principalmente nos setores regulados que passaram por um processo de privatização. Então, já em 1997, nós tínhamos lá a Lei das Telecomunicações e a Lei do Óleo e Gás, que trouxeram para o setor de telecomunicações, para o setor do óleo e gás, há uma previsão expressa lá de que os contratos de concessão poderiam prever mecanismos extrajudiciais, como arbitragem, para a solução das controvérsias. E isso foi avançando. A própria Lei das Concessões, reformada em 2005, passou a admitir a arbitragem expressamente, no seu artigo 23A, depois não antes, né, porque a Lei das PPPs é de 2004. A Lei das PPPs expressamente prevê também a utilização da arbitragem, até nós chegarmos na reforma da Lei da Arbitragem mesmo, em 2015, que, para afastar uma dúvida, que eu muito sinceramente achava que já nem tinha cabimento, tratou de incluir essa previsão no parágrafo 1º do artigo 1º, dizendo que a administração pública pode se valer da arbitragem naqueles casos que envolvam direitos patrimoniais disponíveis. Então, isso fechou, eu acho, um ciclo aí legislativo que começou, então, lá nos setores regulados, em 1997, ainda no final da década de 90, portanto, e veio avançando aí na legislação até, digamos, termos essa cláusula de fechamento, digamos, do sistema, para dizer, olha, na própria lei da arbitragem está aí prevista expressamente essa utilização da arbitragem. Ora, a questão que fica é a seguinte: era necessária uma autorização legal expressa? Era necessária uma autorização legislativa específica para que a administração se valesse da arbitragem? Quem diz que era necessária argumenta o seguinte: olha, ao recorrer à arbitragem, a administração está renunciando ao Poder Judiciário. E para que ela pudesse renunciar ao Poder Judiciário, ela precisaria, sim, de uma autorização legal específica. Eu, particularmente, nunca me convenci desse argumento e sempre achei
que a autorização genérica do artigo 1º da Lei 9.307 era suficiente para a administração pública direta e indireta se valerem da arbitragem. O artigo 1º diz, olha, pode recorrer à arbitragem as pessoas capazes de contratar. Ora, pessoas capazes de contratar abarca a administração pública direta ou indireta. A União Federal é uma pessoa capaz de contratar, os estados, os municípios, o Distrito Federal, as empresas estatais nem se fala, são pessoas capazes de contratar. De consequência, essa autorização genérica do artigo 1º da Lei 9.307 já era suficiente para a utilização da arbitragem pela administração pública. Mesmo porque, nos seus contratos, a administração pública direta ou indireta, ela se vale de disposições do direito privado. Havia na Lei 8.666 uma norma específica dizendo isso. A administração pode se valer das normas do direito privado, acho que era o artigo 54, se eu não me engano, pode se valer das normas do direito privado nos seus contratos. E isso, evidentemente, sem necessidade de uma autorização legal específica. E pensem no seguinte, antes da Lei 9.307 de 96, onde é que estava prevista a arbitragem, chamada de juízo arbitral? No Código Civil, de 1916, e no Código de Processo Civil, de 1973. Havia lá a previsão do juízo arbitral. Não era utilizado, porque antes da Lei 9.307 de 96, não é que a administração pública não se valesse da arbitragem. Ninguém se valia da arbitragem como regra. Era letra morta do nosso Código Civil, letra morta do nosso Código de Processo Civil, por, enfim, idiosincrasias do regime jurídico do juízo arbitral, que não vem ao caso aqui abordar, e que foram superadas pela Lei 9.307 de 96. Mas o argumento que eu gosto de utilizar é o seguinte: seria necessário, caso um ente da administração pública, direta ou indireta, desejasse se utilizar do juízo arbitral previsto no Código Civil e previsto no Código de Processo Civil, seria necessário que ele tivesse uma autorização legal específica para que ele se valesse de uma instituição prevista lá no Código Civil, que era o juízo arbitral, ao lado dos contratos. Não parece, efetivamente, fazer muito sentido que se exigisse aí essa autorização. Então, eu acho que, mesmo se não houvesse um único dispositivo legal prevendo a utilização da arbitragem, seria possível a administração pública direta e indireta recorrer, se valer da arbitragem, por conta do artigo 1º da Lei 9.307 de 96. Então, eu acho que esse é o entendimento que acabou prevalecendo, muito embora, como eu diga, existam aí vozes importantes que entendem o contrário, e mais do que isso, muito embora o argumento hoje tenha ficado um pouco irrelevante aí para o momento atual, em razão da profusão legislativa que nós tivemos. Muito rapidamente, vou tratar do segundo tema, antes que a Graziele me corte a palavra, que diz respeito ali à eventual nulidade da cláusula compromissória em razão da ausência do membro indicado pelo Estado na reunião do Conselho de Administração da Cevica que aprovou o aditivo. Eu, muito rapidamente, diria duas coisas, e podemos depois aprofundar nas perguntas. O CAD, o Conselho de Administração da Cevica, ele estava ali dispondo a respeito da vontade da empresa. Ele é um órgão de administração da empresa, os conselheiros são conselheiros administradores da empresa, e, portanto, a discussão ali girava em torno da manifestação de vontade, adesão ou não, a celebração ou não desse aditivo, pela empresa, pela Cevica. Então, presumindo, e eu, no caso, no arquivo do caso, não consegui entender bem se há essa discussão ou não, mas presumindo que o Estatuto Social da Cevica autorize a aprovação por maioria de votos, 2 votos, e na ausência do terceiro, a aprovação foi válida para a Cevica, e era disso que se tratava, era de aprovar ou não a celebração do aditivo pela empresa. Não vejo grande relevância
como o Estado possa utilizar esse argumento em sua defesa para dizer, o Estado não poderia ter assinado o aditivo, porque lá na CEVICA, no conselho de administração dela, faltou a manifestação de vontade do conselheiro que eu, Estado, indiquei. Se havia no Estatuto Social a previsão de que as deliberações poderiam ser por maioria de votos, com 2 que votaram a favor, está aprovado, e a manifestação de vontade da CEVICA é válida. Agora, o segundo ponto é o seguinte: ainda que fosse inválida, isso é uma discussão possível, mas vejam, o Estado ele assinou o contrato como fiador, o aditivo, eu quero dizer. O Estado firmou o contrato, o aditivo do contrato em nome próprio. Ele aderiu ao contrato, portanto, em nome próprio. E aí sim, o material do caso explica que aquele secretário que assinou o aditivo tinha plenos poderes de representação. Então, se ele tinha plenos poderes de representação, para se manifestar em nome do Estado de Vila Rica ao assinar o contrato, para ele, Estado, o contrato, evidentemente, é válido, porque ele assinou o contrato, Estado, assinou o contrato, ainda que possa ter havido alguma discussão a respeito, pudesse haver alguma discussão a respeito da aprovação lá no Conselho de Administração da CEVICA, mas essa discussão, para o Estado, estaria, em larga medida, superada na medida em que o próprio Estado assinou o contrato por alguém que tinha poderes de representação, podia, portanto, aderir ali, em nome do Estado, ao aditivo. Para não fugir do meu tempo, eu vou encerrar aqui, ficando claro aí a posição para depois, caso tenha oportunidade, explorar algum desses temas nos questionamentos. Mas antes de encerrar, eu queria de novo agradecer, realmente aproveitar a oportunidade para agradecer de novo a Maria Eduarda, a Graziela pelo convite e dizer a minha satisfação de participar de novo do evento, com também a Alice participando aqui desse mesmo painel. Muito obrigado a todos. Muito obrigada, Rafael. Nós que agradecemos muitíssimo a sua participação. Eu tenho certeza que as observações serão fundamentais para o amadurecimento e que as equipes fechem direitinho esses argumentos para a competição nacional. E agora nós vamos conversar um pouco mais com a Alice Curry sobre as questões de mérito. E a Alice, ela é coordenadora da área de regulatório e energia no Rolim Viotti Leite Campus, doutoranda em Direito e Economia na área de regulação pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, é mestre em Direito Público pela PUC de Minas Gerais, professora de pós-graduação na área de contratos e energia, Legal Expert de Portugal na Spark Legal, como pesquisadora oficial da European Commission e revisora ad hoc de revistas científicas na área de infraestrutura e regulação. Alice, a palavra é sua. Obrigada, Graziela. Obrigada, Aunéia, pelo convite. Fiquei muito honrada. Acho essas oportunidades sempre ótimas para a gente aprender, trocar ideias, oxigenar, às vezes, temas que a gente já trabalha no dia a dia, mas faltam esse contato, né, de intercâmbio, de transmissão. Achei muito pertinente todos os pontos colocados aqui pelo colega Rafael. Parabenizo, inclusive, pela intervenção, foi ótimo. Levei uma aula aí de processo arbitral em pouco tempo. Achei muito interessante essas questões processuais, na verdade, elas são absolutamente essenciais, né? Sem ela o processo nem vai para frente e muitas vezes até a discussão de mérito some, né? É tudo um time, tudo precisa estar coordenado, mas são questões importantíssimas, até mesmo de admissibilidade, né? Eu achei muito legal, só antes de entrar na minha fala, porque a gente tem uma evolução do princípio aí da eficiência, né? O interesse público como algo que está ligado diretamente à eficiência, e não mais distante da eficiência, protegido numa ótica aí de supremacia, na qual talvez impedisse, né, arbitragens desse gênero. Então, achei muito interessante. Eu preparei aqui para auxiliar para fins didáticos, como energia não é uma matéria que ninguém tem na faculdade, como regulação de energia não é uma matéria que geralmente as pessoas estão familiarizadas. Eu preparei uma apresentação em slide, não só para poder pautar minha conversa com vocês, mas para depois vocês terem alguma coisa escrita, né, minha, para que vocês tenham, na verdade.
Então, vou pedir aqui licença para compartilhar dentro do tempo, vou tentar ser rápida. Aliás, eu falo muito rápido, eu sou muito acelerada, sou ligada no 220, então, assim, não costuma ser fácil eu extrapolar o tempo. Bom, o que eu acho importante, vocês aí que estão diante de um assunto, indo direto ao tema, né, depois de feitos os agradecimentos, o que eu acho importante vocês terem em mente, né? O setor de energia no Brasil, e especialmente o setor elétrico, né, nós estamos falando de energia elétrica, ele tem crescido e tem se desenvolvido, né, porque pessoas demandam energia, né? As pessoas demandam energia por quê? Porque as indústrias funcionam, porque a economia cresce, porque os setores de infraestrutura precisam de obras, né? Porque as pessoas se multiplicam, né? E isso, na verdade, a expansão do setor elétrico, ela vem junto com o aumento da complexidade regulatória, institucional. Afinal de contas, eu tenho cada vez mais uma diversidade de agentes econômicos, de agentes institucionais. A gente não tem mais uma regulação centrada no regulador. A gente tem vários braços institucionais que tornam tudo isso mais complexo, né? A energia foi crescendo e se consolidando como uma commodity valorizada e de valor econômico, né? Que também está ligada a um aspecto de dignidade da pessoa humana, que também está ligada a um interesse, a um serviço de interesse público. E aqui eu não estou nem categorizando em serviço público, eu estou falando de serviço de interesse público. Todo esse cenário, né, faz com que a gente tenha uma intensificação das relações contratuais, né? Quanto mais relações contratuais a gente tem, mais vai ter disputas complexas, né? Eu vou ter mais problemas transacionais sofisticados. E esses problemas, assim como os que vocês estão se debruçando nesse caso concreto, demandam um olhar multidisciplinar. Eu preciso, na verdade, de um empenho das ciências jurídicas, técnico-econômicas e sociais para resolver. E, nesse contexto, também, cada vez mais, fazem sentido as formas de resolução de disputa. E aí a arbitragem se insere numa delas, por causa da expertise, por causa da praticidade, por causa até do caráter altamente técnico que uma demanda desse tipo de energia possui. Só para vocês saberem que vocês estão diante de um contrato e vocês estão discutindo a flexibilidade de uma cláusula, porque é o que eu sempre brinco. Quando a gente fala de um problema no Brasil, o Brasil está no mundo, né? O Brasil não está isolado do mundo, não é uma bolha, né? Então, a gente tem que sempre ver onde estamos, né? Então, assim, a mesma coisa com esse contrato. A cláusula que a gente está falando aqui de take or pay, de um take mínimo, ela é uma cláusula que está dentro de um contrato que não está solto. Ele não tem uma bolha. Apesar de que ali, entre as partes, fazem-se lei, até que diga o contrário, até que se pense e que se discuta situações como essa, esse contrato está inserido num contexto. Que contexto que esse contrato está inserido? Acho que a primeira pergunta, quando a gente está falando de mérito do contrato, a gente precisa fazer. Esse contrato está inserido num contexto de mercado de energia, tá? E aí, sem entrar na comercialização livre ou regulada, tem que saber que energia é um mercado economicamente regulado. A regulação evoluiu, antes ela era de um jeito, hoje ela é de outro, fala-se numa regulação mais descentralizada, mas o fato é que a exploração de atividade econômica ligada à energia é uma atividade regulada pelo Estado. Isso é constitucional, tá? O Estado faz isso como? Através dos vínculos de delegação, principalmente a concessão. É uma forma de prestar esses serviços essenciais à sociedade e ele também faz a regulação disso. Então, ele ainda é player em algumas medidas, como no caso, mas ele muitas vezes também já só assiste ou é uma sociedade de economia mista, essa relação mudou. Mas o fato é que, por exemplo, a vendedora do caso é uma concessionária de energia, né? Ela tem esse vínculo de concessão de energia, né? Uma das partes do contrato. E o que vocês têm que saber? Que a concessionária de energia, ela pode vender a energia no mercado regulado, que ela faz através de contratos regulados, ou no mercado livre, como é o caso concreto. Tá? Os conflitos, gente, que emergem dessas relações contratuais, eles vão ter naturezas jurídicas distintas, porque em um eu tenho um regime mais de direito público, o regime regulatório não se confunde 100% com o de direito público, mas a ele é mais parecido. E, obviamente, o totalmente bilateralmente pactuado no ambiente livre, ele incide mais o direito privado, sem esquecer que ele está nesse contexto de geração de energia, nesse contexto de cadeia produtiva do setor de energia, que é um mercado regulado. Só para vocês saberem, em ambos os mercados eu tenho risco, né?
risco contratual, e eu acho que essa é uma palavra muito importante para a resolução dessa disputa, matriz de risco, e isso sempre tem que surgir quando a gente estiver diante da palavra imprevisibilidade, né? O que está na matriz de risco, o que não está. No mercado regulado, isso também é um ponto, mas eu tenho um contrato muito mais amarrado, tem condições contratuais impostas, eu tenho uma tarifa pré-fixada, eu tenho a incidência do direito regulatório mais puxado para o direito público. No ambiente de contratação livre de energia, as condições são bilateralmente pactuadas, ainda que eu tenha um ente da administração pública como parte. E sob essa relação vai incidir o direito civil, que é as relações são bilaterais, elas não têm uma realidade de supremacia. Também tem um risco. Todo contrato tem risco, né, gente? Quando eu falo de pandemia nesse setor de energia, então, feito esse sobrevoo no que é um setor de energia, como se dão as relações contratuais, e aí é quase uma heresia eu ter falado isso tão rápido, porque é extremamente complexo, que me perdoem aí os papas e já conhecedores do assunto, mas aí, feito esse overview, sem prejuízo de depois eu tirar alguma dúvida e da gente conversar até fora desse encontro, tá? Eu tenho mau gosto de falar sobre regulação do setor de energia. É a área que eu mais gosto, inclusive. Isso e economia comportamental. Mas feito esse sobrevoo, o que eu acho que vocês precisam ter em mente? O setor elétrico brasileiro, carinhosamente chamado SEB, por nós atuantes do setor, é um setor interligado. As atividades econômicas compreendidas por ele, elas são independentes, mas elas estão interligadas entre si, tá? Então, a geração, a transmissão, a distribuição e a comercialização de energia são atividades completamente distintas, mas que se entrelaçam, porque uma depende da outra, tá? Inclusive, há um tempo atrás, antes da desverticalização, elas eram todas prestadas pela mesma empresa, hoje não mais. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando acontece um efeito, independentemente da ponta da cadeia, de um lado ou de outro, vai afetar todo o setor de energia, num efeito dominó, tá? E é isso que aconteceu com a pandemia. Eu tive a redução ou a paralisação mesmo de atividades econômicas importantes. Com isso, eu tive uma redução da demanda por energia. E aí é o caso concreto, consumidores livres e especiais, grandes indústrias, segmentos de infraestrutura, tiveram uma retração imediata desses contratos. A geração sofreu de forma imediata uma geração da demanda. E o que aconteceu? Todo mundo começou a não precisar, a não pagar e a questionar pagar somente pelo uso pelo sistema de transmissão e distribuição. Então, eu tive um efeito dominó em toda a cadeia. Então, é uma preocupação muito grande, é um efeito que chega mexendo na retração de geração. No caso concreto, né? Então, eu falei do setor, falei da pandemia no setor, agora a pandemia no caso concreto. O que eu acho importante vocês entenderem? É um assunto já judicializado, tá? Já tem muita judicialização sobre o assunto. Quando há o indeferimento do pedido dos consumidores livres de energia, o que é levantado é que as partes tinham condições de negociar as cláusulas. Elas não são, ninguém é hipossuficiente com relação a ninguém. A pandemia atingiu todo mundo, você tem que comprovar inequivocamente não só as dificuldades financeiras, como a impossibilidade de cumprir o contrato na sua forma atual, para conseguir alguma flexibilização da parte dele. Não estou dizendo que é esse meu posicionamento, estou dizendo que é o que acontece quando indefirem o pedido em primeira instância. Quando se defere, o que fala é, olha, a pandemia realmente, caso fortuito, força maior, quando muito, fato do príncipe, né, porque você teve medidas diretas de decretos que restringiram a mobilidade das pessoas e a circulação de pessoas e contratação de coisas, e está-se diante do clássico caso de onerosidade excessiva, circunstância imprevisível. Em segunda instância, não são tantos casos, mas já tem muitos, e o que eles falam, na verdade, pode até a maior parte dos casos, tá? E aí eu estou falando de jurisprudência. O que é jurisprudência, pessoal? Um colacionado de decisões numa determinada seleção de tempo, tá? E aí eu analiso. A maior parte disso o quê? A menor parte disso o quê? A jurisprudência nunca é uma decisão. Tem que parar com essa moda também. A jurisprudência diz. A jurisprudência diz você analisou quantos, em quanto tempo, em quais tribunais. Isso é que é jurisprudência. Mas aqui foi analisado uma jurisprudência, tá? Que é no último ano esse assunto, especialmente na segunda instância, nos principais tribunais de segunda instância.
E a maior parte foi no sentido de que a cláusula take or pay deve ser flexibilizada nesse caso, para que o faturamento aconteça só pela parcela de energia efetivamente consumida, porque entendeu-se que realmente a força maior, nesse caso, justificou a onerosidade excessiva. Sempre nesses casos foi exigida a comprovação, tá, da dificuldade. E também tem decisões em sentido contrário muito bem fundamentadas, em que falam, na verdade, o seguinte: as partes não eram hipossuficientes, é um contrato livre, vamos lembrar disso, o risco tem que ser assumido por ambas as partes. Flexibilizar desse jeito vai prejudicar muito a concessionária, porque ela disponibilizou toda a energia. Se você não usou, o problema é seu. Né? É mais ou menos por aí. E você, será que fez tudo que estava ao seu alcance para gerir essa energia que você não precisou? Porque você tem mecanismos de gerir isso. Aqui estão elencadas para vocês algumas decisões, para que vocês possam consultar, possam ver o que as pessoas estão falando sobre o assunto a nível judicial. E aí, a respeito do caso fortuito ou força maior no caso concreto, tá? O que eu queria dizer para vocês? Independentemente dessa polêmica, se vai estar caracterizado ou não, eu acho que isso é um ponto. A possibilidade de flexibilização da cláusula é outra. Muitas vezes, o caso fortuito e força maior é até consenso, tá? Em termos da imprevisibilidade do evento, eu acho até que é consenso. Quem que é o ET que vai levantar a mão e vai falar assim, previa o Covid? Fui lá numa cartomante que falou que eu ia achar o amor, ia vir um vírus e acabar com todo mundo. Botar todo mundo dentro de casa. Eu acho que não tem muito... tinha que estar na matriz de risco uma pandemia. Não sei. Acho que não cabe mais isso. Mas cabe, sem dúvida, o que a gente entende por caracterização jurídica do caso fortuito e força maior. Tá? E, na verdade, entendimentos. Tem gente que acha que a questão da imprevisibilidade é suficiente, tem gente que fala, na verdade, que tem que caracterizar se aquele fato foi intransponível. Se eu não podia ter feito nada mesmo para mitigar. Se eu não podia ter feito nada alternativamente para operar, para gerir aquela situação. Tá? Do ponto de vista do consumidor livre, o que eu acho que é o principal argumento que tem que ser explorado e que vocês têm que saber que no setor de energia é específico. Ele alega que ele não, a maioria das vezes, né, eles vão alegar que ele não tem uma posição de gestão e de conhecimento do setor de energia como a concessionária. Não sei se isso é verdade, estudem. Será que para estar no mercado de curto prazo, celebrando contratos livres desse porte, ele realmente não sabe? Ou será que ele sabe, mas ele tem um limite de atuação mesmo? Não tem como ele fazer mais coisa? Será que diante do concessionário de energia, em termos de mercado de energia, ele é hipossuficiente? Tem assimetria de informações? Não sei, estudem, respondam, né? O concessionário de energia, por sua vez, qual que é o principal, talvez, argumento? Poxa, o consumidor livre tinha possibilidades alternativas, sim, de operar, de ceder essa energia, de fazer alguma coisa com essa energia. Eu tive boa fé em disponibilizar a energia que eu achei que ele ia precisar, o contrato já tinha um take mínimo. Então, a gente já pensou, em termos de risco, no mínimo. Eu nem fiz um take máximo. E eu também sofri a pandemia. A pandemia não foi só por um lado. Esse eu acho que são os pontos. O que eu acho que vocês têm que ter em mente? Sendo o contrato bilateral, ainda que no mercado regulado de energia, atrai incidência do direito privado. Não tem como não estudar onerosidade excessiva. Tem que ir no Código Civil, tem que ver os requisitos. Eu sintetizei para vocês o que é, quais são os requisitos. Tem que debruçar sobre os requisitos. Esmiuçar à luz do pano de fundo, que é o setor de energia. Tá? Além desses requisitos todos do Código Civil, eu acho que vocês têm que pensar também no risco inerente ao contrato. Tem que pensar se isso, mesmo que eu não consiga prever, isso está de alguma forma dentro do que eu tinha que conseguir pensar em termos de risco, que é o que a gente chama de base objetiva do negócio. E para deixar para vocês pensarem, considerando a minha expertise no setor elétrico, eu trouxe para vocês o entendimento da Procuradoria Federal da ANEEL, que é o regulador do setor elétrico, no contexto de reequilíbrio econômico-financeiro das distribuidoras. Então, não é necessariamente nesse contexto. A gente está num contrato bilateral, privado, no qual a gente nem tem que falar em equilíbrio econômico-financeiro, a gente tem que falar em onerosidade excessiva e flexibilização do contrato. Até a expressão é outra, tá?
Saúde econômica financeira do contrato é outra discussão. Mas é só para vocês entenderem como que a ANEEL internalizou essa história da pandemia e da necessidade de alterar contratos. Tá? Tudo bem que aqui a gente estava falando de um contrato regulado. O que ela se preocupou aqui em dizer? Não tem, mesmo na concessão, ou seja, se a gente está falando da possibilidade de flexibilizar um contrato bilateral, na concessão do direito público, mesmo na concessão, a ANEEL está entendendo que não tem uma garantia jurídica de que todo o período da concessão a pessoa ia receber um valor X. Na verdade, saúde econômica financeira do contrato não significa garantia de receita ou garantia de lucro, mas assegurar a continuidade do serviço de forma adequada. Ou seja, eu posso falar em reequilíbrio econômico financeiro se você não estiver conseguindo cumprir o contrato de forma adequada. E você não estiver conseguindo cumprir o contrato de forma adequada por causa da pandemia, demonstradamente. Nesse caso, vai ser. Caso contrário, não adianta alegar imprevisibilidade. Porque eles falaram, ok, não tem dúvidas que a pandemia é um evento de ALE extraordinária, isso aí pode ser usado por uma das partes, né? Olha, a própria ANEEL já declarou isso, que ela entende, a Procuradoria da ANEEL declarou que é um conceito de ALE extraordinária, mas também entende que o reequilíbrio não é automático ou incondicional e depende, na verdade, da evidência desses efeitos substanciais e negativos do evento no contrato, não só na saúde econômica e financeira das partes, tá? E aí, deixei aqui para vocês trechinhos, tá? Do que o parecer falou, e também, só para lembrar, que tem também uma decisão do TCU, deixei aqui também para vocês uma referência, que falam, na verdade, o efeito Covid no setor elétrico, o que tem que ser analisado, tá? Obviamente, mais uma vez, a preocupação dessas instituições é no setor regulado, até porque entende que se é bilateralmente pactuado, é bilateralmente resolvido, e por isso que a gente está numa arbitragem, para bilateralmente resolver, né? Mas não tão bilateralmente, né? Mas para resolver. Mas é muito importante vocês saberem que existem esses entendimentos, que existem isso que orbitam a questão. E era isso que eu tinha para passar para vocês. Eu estou aqui para tirar dúvidas. É claro que foi um sobrevoo, né? É um overview, não tem como esgotar. O assunto é muito polêmico, porque passa muito mais por uma ótica da negociação. O que eu quero, na verdade, entender que esses contratos têm em termos de risco, né? É uma perspectiva de limite de risco. Vamos lembrar, gente, que o risco ilimitado ele é antijurídico. Se eu tivesse meu risco ilimitado, ninguém contratava, né? Se eu não tivesse o mínimo de segurança jurídica, ninguém contratava. O que a gente está falando aqui, na verdade, é quase uma ponderação de princípios pelo Alexi, que fala, olha, um direito ao contrato equilibrado e seguro, mas também dentro da necessidade de flexibilizar, porque as condições normais de temperatura e pressão foram substancialmente abaladas. Aí eu acho que a gente passa para outras perguntas. O quão substancialmente abaladas? Foi feito tudo que era possível para mitigar? No setor de energia, as partes são hipossuficientes com relação umas às outras ou não? Eu acho que isso tudo são questões que vocês têm que levantar, e eu agradeço o convite e a oportunidade, desejo muita boa sorte, bons estudos, e fico aqui à disposição para dúvidas. Alice, muito obrigada. Foi uma conversa incrível. Esse assunto realmente é cheio de peculiaridades. Então, eu tenho certeza que foi de uma enorme vantagem para as equipes que estão acompanhando ter esse contato com você agora, que trouxe muitos esclarecimentos, eu tenho certeza, para todo mundo. E a discussão desse caso é muito complexa esse ano, tanto nas questões de procedimento de mérito, nós poderíamos passar o restante do dia inteiro discutindo sobre isso e nós ainda teríamos dúvidas, ainda teríamos questionamentos para sanar, mas enquanto eu deixo agora um tempinho para que os competidores enviem no chat eventuais perguntas mais específicas para cada um de vocês, eu recebi uma pergunta no WhatsApp questionando ainda acerca da questão do consentimento do Estado, se estaria relacionada apenas à questão do conselheiro, ou se teriam outras nuances para serem exploradas, também em relação ao parecer da Procuradoria, atos da governadora, considerando também que acaba entrelaçando um pouco ainda com a discussão do primeiro ponto, né, sobre poder ou não ter a competência para declarar o consentimento. Posso já partir? Olha, no caso, assim, não há propriamente muito
muitos detalhes a respeito disso, né? Efetivamente, o que poderia ser explorado, mas aí eu não sei como é que a competição, as regras da competição tratam fatos assim não explícitos, né? Mas o que poderia ser explorado seria eventualmente uma falha no procedimento administrativo que levou à assinatura do aditivo pelo secretário, secretário que representava o Estado ali. Isso poderia ser questionado? Poderia ser questionado. Como qualquer ato administrativo, enfim, como qualquer ato praticado por um agente do Estado, é preciso que tenha um procedimento, né? Os atos não são praticados assim no vazio, né? Quando se trata de administração pública. Então, haveria de ter um procedimento e poderia, sim, ser explorada a eventual inexistência ou eventuais falhas no curso desse procedimento. Muito sinceramente, eu acho que esse seria um argumento frágil, porque para o terceiro que celebrou o contrato, o fato de ter ali a assinatura do secretário de Estado é evidentemente suficiente para que, aparentemente, o Estado tivesse ali, de acordo com as teorias, aí, teoria do órgão, teoria da aparência, enfim, era ali o Estado falando. Então, isso poderia levar à eventual responsabilidade administrativa de quem assinou sem uma autorização enfim, dada ou sem observância de regras do procedimento interno administrativo, mas acho que não levaria à nulidade da cláusula, ou à nulidade do aditivo, né? Então, seriam duas coisas diferentes. Caso as normas internas de procedimento administrativo não tivessem sido observadas, isso poderia levar a alguma punição do agente estatal, mas eu não diria que levaria à nulidade do aditivo, porque, de novo, para terceiros que celebraram ali com a administração aquele aditivo, a presença do secretário de Estado parece ser suficiente e bastante para que ele tivesse se comprometido. De toda maneira, de novo, não vi no caso esse tipo de detalhe. Então, não sei até que ponto a gente pode ser muito criativo aí nesses argumentos, mas sendo criativo tem espaço, sem dúvida. Obrigada, Rafael. Tem uma pergunta no chat que vai mais para a Alice agora. O Bruno perguntou: quais os tipos de investimento que as empresas energéticas aplicam aos serviços prestados aos contratantes? Eu estava até pensando nisso. Eu não sei, Bruno, se você até puder dar sua carinha à tapa, eu não sei se você quis dizer com isso, eu acho tão esquisito a gente falar com esse povo tudo de câmera desligada, gente. Eu não sei, eu acho tão esquisito, acho que é o mais esquisito do mundo. Cadê você, Bruno? Estou vendo aqui você. Bom, eu não sei se você quis dizer com isso, se você está tentando estabelecer qual ônus, digamos assim, que as contratadas, a vendedora de energia, né, tem. Ele falou, não consigo ligar a câmera agora. Haha. Bom, então tá bom. Eu não sei se o que você está tentando estabelecer é qual ônus que a parte vendedora tem para poder cumprir o contrato ou entregar o que ela prometeu para as compradoras, né? Porque, no fundo, não tem, o investimento dela é garantir o lastro. Quando ela celebra um contrato, o que é lastro? Lastro é quantidade de energia, tá? Então, na verdade, quando uma empresa ela é concessionária de energia, o que ela produz ou o que ela compra tem que bater com o que ela tem que vender. Porque, como vocês bem sabem, ao contrário do que já foi dito, energia não pode ser armazenada, tá, gente? Não se estoca vento, energia, nem nada, tá? Já foi dito isso aí para o presidente da República e não é verdade, tá? Então, assim, ela tem a obrigação de cumprir lastro, então ela tem que dar vazão à energia que ela contratou, senão ela vai micar com essa energia na mão, ela vai ter prejuízo. Então, tem que bater com os contratos, a entrada tem que bater com a saída, tá? Mas, então, para ela se programar e ela não ficar sobrecontratada e ela não micar com essa energia e não ter prejuízo, ela tem que se programar de acordo com os contratos, o que vai para o mercado regulado, o que vai para o mercado livre, e aí, por isso, ela estabelece os takes mínimos.
Então, o investimento, digamos assim, que ela faz é todo um planejamento energético para dentro do lastro dela, ela conseguir atender e não falhar com aquele contratante. Então, é mais a entrega, o investimento que ela faz, digamos assim, é garantir que aquele take mínimo vai ser disponibilizado para aquele contratante. Porque, na verdade, se ela não tiver, como ela tem uma obrigação regulatória de cumprir os contratos de lastro e cumprir o mínimo que ela se comprometeu, se ela não tiver, ela é penalizada pela CCE e pela ANEEL. Então, ela tem que ter esse lastro, o dever de lastro, chama dever regulatório de lastro. E para ela ter esse dever de lastro, o que ela faz é, se ela não dá conta de ter essa energia de um jeito, ela se vira e compra para poder vender para você depois. Então, no fundo, muitas vezes ela paga até mais caro, se é uma situação atípica. Então, ela se esforçou lá, suou para garantir para você o take mínimo. Por isso que para ela o take mínimo é tão importante, porque faz parte do planejamento energético. Eu acho que é isso que você quis dizer, que investimento, não tem investimento. O que ela faz são essas ações, né? Era nesse sentido mesmo. Boa. Respondi? Sim, muito obrigada, Alice. Apenas para finalizar, vou fazer mais uma pergunta que o Marcelo enviou agora, e aí nós vamos finalizar a nossa conversa. Ele questionou se é possível, neste tipo de contrato, vedar a venda do excedente de energia. Se sim, deve estar expresso? A expressão contratual uso exclusivo restringiria a venda do excedente pela compradora? Na verdade, gente, mais até importante do que a possibilidade de vender. A venda do excedente sempre é possível porque o consumidor é livre, né? Ele comprou essa energia é dele. Mas muito mais que isso, fala-se em cessão de energia. Será que esse comprador poderia ter cedido para outra empresa do grupo essa energia, ou ter procurado uma comercializadora para comercializar essa energia? Será que, na verdade, o planejamento energético dele como consumidor livre, porque um consumidor livre, gente, ele é considerado um agente do ambiente de comercialização livre. Então, ele tem algumas possibilidades de dar vazão a essa energia, né? Pode, na verdade, pode vender, sim, o excesso, né? Mas eu vejo muito difícil, não entendi muito bem o que você colocou, mas eu acho muito difícil a vendedora vedar a venda do excedente de energia. Ele, sendo um agente cadastrado na CCE, ele pode liquidar essa energia da forma como ele quiser, tá? A vedação é muito mais uma relação regulatória desse consumidor livre e o seu papel no mercado de comercialização livre, no ambiente de comercialização livre, que é o ACL. Não vejo como a concessionária, a vendedora não pode virar e falar assim, essa energia está vedada de ser, e como o contrato é bilateralmente pactuado, eu não vou querer vedar a chance de vender energia, o excesso. E a concessionária não pode me impor isso. Então, isso não apareceria nesse contrato. O que poderia acontecer é, regulatoriamente, esse agente está impossibilitado de ceder essa energia, seja vendendo ou não. Não sei se respondi. Perfeito, ele disse. Bom, muito obrigada novamente pela disponibilização tanto do Rafael quanto da Alice. Eu tenho certeza que essa conversa preliminar com vocês vai ser fundamental para o desenvolvimento dos argumentos até a nacional. Ainda tem muito tempo para que as equipes pesquisem. Acredito que eles podem se sentir à vontade a procurá-los em outros mecanismos de comunicação, inclusive para conversar com maiores detalhes, porque realmente aqui é só um gostinho do que vai vir aí de discussão ainda na competição brasileira. Então, eu agradeço novamente aos senhores por terem disponibilizado esse tempo conosco e, em nome da organização da Regional Norte, eu desejo muito sucesso às equipes e nós esperamos que seja um evento que contribua positivamente para a preparação de todos até a competição nacional. Muito obrigada, gente. Com certeza, podem nos procurar. Obrigada, Rafael. Obrigado para todos. Obrigado, Alice, foi um prazer e boa sorte para todos. Para todo mundo, gente. Um beijinho, bom final de semana, bons estudos. Obrigada. Obrigada, meninas lindas, pelo convite.